não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. O que adianta, Senhor? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga pra ele assim, ó: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só a tua presença, Senhor. Só a tua presença. Só a tua presença que nos basta. Aleluia. Só a tua presença nos enche, Pai, nos capacita. Só a tua presença para fazer a diferença no nosso meio, Pai. Somente a tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Só a tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, eu te levarei por onde eu for. Diga assim, ó: a tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga pra ele: a tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga pra ele: a tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença, diga para ele: a tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia. Coincidência ou providência, eu não sei, mas o texto que eu vou ministrar nessa noite é o mesmo que o pastor Domingos leu aqui. Amém? 2 Reis, 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, versículo 10 até o 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, está projetado ali no telão. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para os meus filhos, ou para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. Aleluia. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. O pastor Domingos já declarou aqui, né, que eu estou indo embora, estou me expulsando daqui. Brincadeira. Mas os irmãos já conhecem a história e Deus realmente está nos impulsionando para aquele lugar, para uma missão. E eu sou um apaixonado pela obra e não vou dizer não, né? E eu tenho certeza que ali o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai derrubar muralhas, o Senhor vai fazer o impossível, porque Ele é conosco, amém? Não é eu que vou ler, mas é Deus que vai à frente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta história do profeta Elias e da viúva de Serepta nos mostra que reconhecer a voz de Deus é vital para tudo em nossas vidas. Nós precisamos entender que reconhecer a voz de Deus, entender a voz de Deus faz toda a diferença. Elias estava sensível à direção divina. Ele foi ministrado por Deus para entregar uma palavra profética para o rei Acabe. Esta profecia dizia que não iria chover durante 3 anos e meio naquela cidade. E agora Deus cumpre aquela palavra dita por Elias, o próprio Deus falando pela boca de Elias, que aquilo iria acontecer. E a Bíblia diz que Deus envia então Elias para um riacho, para ali ser tratado com pão e carne por um corvo, perto de um rio, perto de um riacho. Mas passado alguns dias, alguns anos, não sei exatamente a quantidade de tempo, aquele riacho secou. Aquele riacho secou e agora Deus disse para Elias: olha, Elias, sai daqui e vai para aquele lugar, num lugar que eu vou te tratar diferente, vou mostrar para você algo diferente. Interessante que quando nós olhamos esta história, humanamente falando, parece que está tudo errado, né? Porque ele está no lugar onde a seca chegou, a água parou de correr, e agora Deus manda Elias ir atrás de uma viúva que também não tinha comida. A viúva estava passando necessidade. É Deus mostrando para Elias que ele viveria na dependência de Deus em todos os momentos. É Deus mostrando para Elias: Elias, eu sempre dou a última palavra. Eu sempre vou com você. Eu sempre vou mostrar para você que eu sou o Deus que traz a chuva, eu sou o Deus que corta a chuva, eu sou o Deus que abre a porta, que fecha a porta, eu sou o Deus que faz um corvo tratar de você com pão e carne, eu sou o Deus que faz secar também a água, eu sou o Deus que faço tudo, Elias. Nós precisamos entender essa dinâmica de Deus. Deus, Ele trabalha conforme a sua vontade e o seu querer.
Nós somos instrumentos de Deus para fazer a obra de Deus. Nós somos usados por Deus para fazermos aquilo que Ele determinou segundo a sua vontade desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha determinado, segundo a sua vontade, a sua onisciência, onipresença, onipotência, aquilo que eu deveria fazer, aquilo que você deveria fazer. Então tudo aquilo que nós fazemos segundo a vontade soberana de Deus, aleluia. E quando nós somos guiados pela vontade soberana de Deus, nós entendemos isso, Deus não vai deixar nós passar necessidade. Deus vai cumprir a sua palavra em nós, aleluia. Assim foi com Elias, assim foi com esta viúva. Dois personagens aqui nesse texto, que viveram o sobrenatural de Deus. Elias, ele proferiu uma profecia, ou melhor, ele decretou uma palavra de Deus para o rei Acabe. Deus cumpriu aquela palavra. Agora Deus faz com que Elias vá até aquela mulher, e aquela mulher nem imaginava o que poderia acontecer, mas de repente aquela mulher também viu um milagre de Deus acontecendo na sua família. Ela viu algo sobrenatural acontecendo naquela família. Nós precisamos viver esse sobrenatural. Eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite essa ideia. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Diga comigo, viver na dependência de Deus. Como nós podemos viver na dependência? Como isso é possível? Segundo a palavra, nós precisamos viver na dependência de Deus. 1 Reis capítulo 17, do versículo 7 ao 9, o texto que nós não lemos, mas eu quero ler aqui, diz assim: algum tempo depois o riacho secou e por falta da chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhes forneça comida. Deus ordenou para Elias sair daquele lugar. Então Elias estava cumprindo aqui o primeiro propósito: viver na dependência de Deus. Elias poderia dizer: mas Senhor, o que eu vou fazer lá? Aqui o Senhor já está tratando de mim, aqui o Senhor já está me dando pão e carne, algo sobrenatural. Eu não estou indo nem buscar no açougue, o Senhor está mandando um corvo trazer aqui. Eu estou bem aqui, estou perto do riacho. Está certo que a água secou, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer essas águas correr de novo. Mas a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia fala que Elias, ele agiu conforme a palavra de Deus. Deus só cuida de quem se mostra dependente dele. Deus só cuida de quem se mostra dependente dele. Elias, ele se mostrava dependente de Deus. Muitas das vezes, queridos, nós não encontramos respostas lógicas. Não encontramos respostas lógicas, mas nós precisamos seguir em frente. Tem hora que Deus pede para nós fazer algo que, humanamente falando, nós não entendemos. Nós não achamos uma resposta lógica, matematicamente falando, nós não achamos uma equação certa. Mas quando Deus fala conosco, nós precisamos fazer assim como Elias. Ele sair, ir até aquele lugar e encontrar uma viúva que era pobre, só tinha alguns gravetinhos, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele foi porque ele tinha uma palavra, aleluia. Ele tinha a palavra de Deus, e quem tem a palavra de Deus tem tudo, porque Ele é o Criador de tudo. Se você segue a palavra de Deus, você tem tudo nas suas mãos, porque Ele é o dono do mundo, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então nunca vai faltar nada para você, se você crê na palavra de Deus, se você crê naquilo que Deus está te orientando, aleluia. Elias foi alimentado com pão e carne por corvos todos os dias, pela manhã e pela tarde. Pela manhã e pela tarde. 2 refeições, né? Aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, é Deus ensinando para nós. Vocês só precisam de 2 refeições. Né, pastor? Pastor gostou dessa aí. Nós só precisamos de 2 refeições, de manhã e à tarde. Para que ficar comendo de noite, né? Enchendo a barriga de noite. É a de manhã e à tarde, 2 refeições. Deus nos ensina para nós. Querido, nós precisamos viver nessa dependência, andar guiados pelo Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Em Provérbios, ou melhor, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, olha o que diz a palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando eu olho para esse texto, eu olho para a nossa realidade hoje. Muitas vezes nós nos desesperamos. Por quê? Porque talvez a água do riacho secou, simbolicamente falando.
Talvez a água do riacho secou. Talvez você está passando uma certa necessidade. Talvez você não tenha lá só um litro de azeite. Talvez você tenha 2, mas já está acabando. E você começa a se preocupar. Você começa a olhar para as suas forças. Você começa a olhar para a sua capacidade. Você começa a olhar para a sua conta financeira. E você começa a desesperar. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós temos que receber a ordem de Deus, a palavra de Deus, e colocar em ação aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos é o suficiente para que Deus multiplique. Ali nós só tínhamos um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Foi o suficiente para Deus multiplicar e alimentar aquela família por todo aquele tempo de seca. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia! Nós só precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E como nós vivemos ansiosos? Como nós vivemos ansiosos? Eu sou um deles, eu vivo ansioso. Depois que falou que eu tenho que mudar para Pedra Preta, eu não sei outra coisa, só fico... Tudo agora tem Pedra Preta. Estou ansioso, estou preocupado, não sei o que está acontecendo. Mas Deus fala comigo nesta palavra. Aquiete-se, tenha calma. Deus está cuidando dos detalhes, Deus está cuidando de tudo. Ele tem cuidado de você aqui, Ele vai cuidar de você lá. Da mesma forma eu falo para a igreja, Deus cuida de você em todos os momentos. Aonde você estiver, Deus está cuidando de nós. Se você está andando na direção do Espírito. Mateus 6, versículo 31 e 32 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia! O Pai sabe que vocês precisam delas. Elias estava ali sendo alimentado por pão e por carne. De repente podia pensar, mas Senhor, se eu sair daqui, o que vai ser de mim? Mas Deus já tinha preparado uma viúva rica. Não, pobre. Deus tinha preparado uma viúva pobre, mas porém, é na nossa fraqueza que Deus mostra o seu poder. É na nossa fraqueza que Deus derrama a sua graça, aleluia. Então Elias, ele foi não confiando na riqueza, mas confiando na palavra de Deus, que é infinitamente mais rica do que todo o ouro e a prata dessa terra. Eu preciso crer que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu preciso crer que Deus, Ele nunca deixa o seu filho desamparado. Ele nunca deixa ninguém desamparado, aleluia. Quando secou a água das torrentes, Deus agora encaminha para a casa de uma viúva pobre, para ser alimentado, mas também para ser um canal de bênção naquela família. Outra lição que nós aprendemos aqui: Elias, ele não foi ali para a casa daquela viúva só para ser alimentado por ela, mas Elias foi também para mostrar para aquela viúva o poder de Deus. O poder de Deus. Ele foi ser um canal de bênção para aquela família. Aquela mulher, ela já estava desanimada, ela estava preocupada, tanto é que ela falou para Elias: olha, o que eu tenho aqui é só um pouquinho de farinha, é só um pouquinho de azeite. Estou aqui com alguns gravetos nas minhas mãos. Vou fazer ali um bolo para eu e meu filho comer. Depois nós vamos morrer. Olha só, o pensamento dela até aquele momento. Mas quando o profeta chega, interessante que quando o profeta chega e pede para ela, o texto não nos mostra que ela recusou. O texto mostra que ela foi e fez conforme a palavra do profeta. Isso mostra para mim também que aquela mulher, ela tinha uma certa sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Ela entendeu que aquele homem era um profeta de Deus e ela não hesitou em fazer conforme a palavra do profeta, que resumindo era a palavra de Deus. E fez conforme o profeta fez e ela foi abastecida. Ela foi abençoada. Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: por isso não temas, pois eu sou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Se você crê, querido, na direção do Espírito Santo, você tem que realmente enfrentar ou encarar
ou tomar uma decisão, tomar uma atitude, segundo a palavra de Deus, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, não espere uma resposta lógica, não espere uma resposta exata no sentido humano, mas creia no sobrenatural de Deus, porque Deus age nas nossas fraquezas. Deus age nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo quem diz: quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte, porque na minha fraqueza, nas nossas fraquezas, nós nos mostramos dependente de Deus, dependente do poder de Deus, e é no poder de Deus, querido, que nós vamos viver, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, aleluia. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós vamos viver os milagres de Deus na nossa casa, aleluia. Não tem problema se o lugar é fraco, não tem problema se a viúva só tem um gravetinho, mas se é Deus que está falando, Ele vai suprir a sua necessidade, aleluia. Não importa se o emprego que você tem agora talvez não é aquele emprego que você tanto almejava, é um emprego mais fraco segundo a sua ideia, mas Deus quer te fortalecer ali, Deus quer mostrar para você que Ele é grande ali, aleluia. É na fraqueza que Deus se mostra forte, é na nossa fraqueza que Ele nos fortalece, aleluia. Você crê nisso? É na nossa fraqueza que Ele se fortalece. Salmo 37, versículo 23 e 24 diz assim: o Senhor firma os passos do homem. O Senhor firma os passos do homem. Quando? Quando? A resposta: quando a conduta deste agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela sua mão. Ser guiado por Deus é isso. Você não vai cair, porque Ele vai segurar nas suas mãos. O homem que teme a Deus, ele anda segundo a vontade do Senhor. Aos olhos humanos, isso não daria certo. Quando nós olhamos ali, Elias saindo de um riacho seco, indo atrás de uma viúva pobre. Aos olhos humanos, não tem nada certo. Isso não daria certo, mas Deus age de forma sobrenatural. Deus, Ele gosta de agir de forma sobrenatural. É quando nada dá jeito. É quando não tem jeito humanamente falando. A ciência não dá conta, a medicina não dá conta. É nesse momento que o sobrenatural de Deus chega na sua vida. É nesse momento que Deus mostra para você: ei, eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou Deus que deu o dom para o homem da medicina. Eu sou Deus que deu o dom para a ciência, para o homem da ciência. Enfim, Ele comanda todas as coisas. E se eu creio nisso, eu vou viver em harmonia com o Espírito. Eu vou viver em harmonia com o Espírito, porque o Espírito Santo, Ele me direciona. O Espírito Santo mostra para mim aonde eu tenho que pisar, aonde eu tenho que andar. Elias saiu de um lugar seco para um lugar sem muita relevância, humanamente falando, pois a viúva era pobre. Mas, querido, Deus age desta forma, aleluia. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês totalmente. Tão somente acalmem-se. Mais um texto da Bíblia mostrando para nós que nós precisamos confiar na direção de Deus. O povo do Egito aqui, na fuga do Egito, o povo de Israel, na fuga do Egito, eles estavam preocupados, talvez com a cavalaria do faraó atrás, eles preocupados, e agora Moisés fala: não tenham medo, fiquem firmes, porque o Deus que tirou nós de lá, vai levar nós para a terra prometida. O mesmo Deus que nos tirou, Ele vai nos levar são e salvos, protegidos, aleluia. Isso é ser guiado pelo Espírito, isso é ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós precisamos crer que o Senhor está na direção certa. Salmo 23, versículo 1 e 3 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos ou pastagem me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos entender a importância de conhecer, de ouvir e reconhecer a voz de Deus. Diga comigo: conhecer, ouvir
e reconhecer a voz de Deus. No versículo 15 diz assim: ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E aconteceu que a comida durou todos os dias. A comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Ela ouviu, ela creu, ela reconheceu, enfim, ela fez conforme a palavra, porque ela tinha uma certa sensibilidade na voz de Deus. A viúva estava passando por uma crise, mas a sua sensibilidade pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, não estava em crise. Ela estava passando uma crise financeira, mas a sua sensibilidade não estava em crise. Por quê? Porque ela deu atenção à voz do profeta. Ela reconheceu um profeta de Deus. Ela reconheceu um profeta de Deus. E ouviu Deus através do profeta. Vou repetir, ela reconheceu um profeta de Deus e ouviu Deus através do profeta. É isso que precisamos para vivermos na presença de Deus. Aleluia! Mesmo na escassez, aquela viúva, como nós dissemos aqui, ela estava vivendo uma crise, talvez sem alimento, mas o seu espírito estava firme, não estava em crise. Ela reconheceu o profeta, reconheceu a voz do profeta e fez conforme o profeta disse. E por isso, querido, não faltou a farinha, não faltou o azeite, não faltou a comida na sua casa, porque ela estava sensível à voz de Deus na sua casa. Aleluia! Assim é eu e você, assim é você, sacerdote da casa, mulher da casa. Nós precisamos estar sensível à voz de Deus, através dos profetas de Deus, através da sua palavra. Deus fala conosco, sempre está falando conosco. Às vezes nós não entendemos porque falta-nos a sensibilidade. Falta nós olharmos mais para Deus do que para os problemas. Às vezes nós focamos muito na dificuldade, esquecemos de focar em Deus, que é criador de tudo, que tem um controle sobre todas as coisas. Quando nós tiramos o foco do Deus soberano, nós entramos em crise, nós não vemos as portas sendo abertas, nós distraímos com o mundo, esquecemos de olhar para aquilo que Deus está apontando para nós, nós esquecemos de tomar posse por distrações, porque nós estamos focados mais nos problemas do que focados na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando para nós em todos os momentos das nossas vidas. Deus fala comigo, Deus fala com você, é só nós abrirmos os nossos ouvidos espirituais. Deus está sempre falando. O que acontece? Até mesmo agora nesse ambiente aqui, nós estamos ministrando uma palavra de Deus que foi confirmada pelo pastor Domingos aqui quando leu o texto, que foi confirmada em outras vezes. Enfim, Deus fala conosco através da sua palavra, não é eu. É a palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos aí no banco, não estou falando que aqui está acontecendo isso, tá? Talvez não, em outros lugares está acontecendo isso, mas às vezes eu falo porque isso acontece comigo também. Às vezes está pregando e vem uma distração, vem um pensamento. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Porque nós não tomamos posse, porque distraímos. É questão de segundos, nós perdemos a bênção. É questão de segundo, nós perdemos de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, querido, ela fala suavemente, aleluia, aos nossos ouvidos. Você tem que entender que Deus está sempre à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos reconhecer, entender a importância de conhecer e ouvir e reconhecer a voz de Deus, como aquela viúva. Ela reconheceu o profeta, ela conheceu a voz de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem minhas vozes, elas me ouvem e me seguem. Então nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Salmo 46, versículo 10: parem de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Isaías capítulo 30, versículo 21, quer você se salve, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de vocês lhe dirá, esse é o caminho, siga-o. Aleluia. Às vezes você está preocupado com a direita e com a esquerda, e uma voz atrás está dizendo, siga-o, vai em frente. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Deus tem sempre uma palavra de vitória para nós.
Deus tem sempre uma oportunidade de vitória para nós, aleluia. Em terceiro e último lugar, querido, que eu creio que é o principal ponto desta palavra, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Diga comigo, Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Versículo 13 diz assim: Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. O que é que esse texto está revelando? Está revelando que nós temos que fazer primeiro para Deus. Tudo que nós vamos fazer, primeiro nós temos que buscar a direção de Deus. Se nós fazemos para Deus, se nós estamos aqui para adorar a Deus, então tudo que nós formos fazermos, nós temos que fazer para Deus. Em primeiro lugar, a Deus. Traga aqui a memória, o pastor José trouxe essa mensagem esses dias aqui também. Quando nós vamos pegar o nosso salário, a primeira parte é do Senhor, o dízimo é do Senhor. Primeiro nós temos que lembrar do Senhor, ofertar na casa do Senhor. A primícia é do Senhor. Primeiro nós fazemos para Deus, para depois Deus multiplicar. O texto está claro. Se essa mulher não tivesse ouvido a voz do profeta e trouxedo para o profeta em primeiro lugar, ela não teria recebido a multiplicação do azeite e da farinha. Ela não teria recebido. Por isso a importância de nós fazermos tudo em primeiro lugar para Deus. Deus é aquele que tem tudo. Deus é o dono do ouro, da prata, do arroz, do feijão, da mandioca, da farinha. Deus é o dono de tudo. É para Ele que nós temos que olhar, querido. Nós temos que honrar a Ele em primeiro lugar. Tudo aquilo que nós vamos fazer, você vai começar um negócio, uma empresa, coloque em primeiro lugar na direção de Deus. Fale com Ele, busque a direção dEle. Senhor, eu posso fazer isso? Não posso. Posso comprar isso? Não posso. Espere uma resposta do Pai. Estou falando com convicção daquilo que eu estou dizendo, porque quando foi para nós irmos para a cidade de Pedra Preta, deixa eu contar um pouquinho rápido aqui no testemunho. Eu disse para o Daniel: Daniel, eu não vou resistir à vontade de Deus. Eu não vou falar não se Deus falar comigo, mas Deus tem que falar comigo. Deus tem que confirmar comigo. Eu não vou, vou, beleza, estou indo, vou arrumar mudança. Não, as coisas de Deus tem que ser na direção de Deus. E nós começamos em oração, buscando a presença de Deus sobre esse assunto. Houve uma resistência, né, por parte da amada. A amada não queria ir, e a amada, não. Eu falei, amor, vamos orar, né? E Deus falando comigo, com sonhos, com palavras, e ela não ouvia nada, porque estava fechado, o coraçãozinho dela estava fechado. Não queria ouvir a voz do Pai, mas eu pedindo, Senhor, eu não vou resistir, eu não vou forçar minha esposa, porque o Senhor não é Deus de confusão. Se o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com ela, de uma forma que ela vai entender sobrenaturalmente. Então, começamos a conversar aqui, conversar ali, fomos até lá, domingo retrasado, se não falo memória, nós ministramos lá, houve uma pergunta direta do pastor, e aí, como é que está? Eu falei, rapaz, para mim, eu já ouvi Deus, mas ela não ouviu Deus ainda. Então, vou esperar ela ouvir Deus. Mesmo que ela está submissa à missão do esposo, mas eu entendo que ela é carne, ou melhor, nós somos uma só carne, então eu tenho que pensar junto com ela, e ela tem que pensar igual eu. Então, se Deus falou comigo, vai falar com ela. Se nós somos uma só carne, Deus vai falar comigo, Deus vai falar com ela. Não tem confusão nesse negócio, você é minha esposa, tem que ir arrastada. Não, né, pastor? Ela tem que ir conforme a vontade de Deus, aleluia. Então, olhando esse texto falou muito comigo. Então, Deus falou com ela numa terça-feira, se não falo memória, e Deus escancarou os ouvidos dela, que virou um choreiro. Falei, agora vai, em nome de Jesus, aleluia. Agora acabou o problema, né? Então, assim, mas nós buscamos em Deus uma direção. Não é assim, tomar uma decisão, já estou indo. Não, Deus tem que falar, amém, querido? E Ele fala poderosamente em nossos corações. Por causa da sua sensibilidade à voz de Deus, aquela mulher seguiu a orientação do profeta para primeiro fazer para Deus, depois fazer para ela. E você? E nós? Estamos fazendo primeiro para Deus? Ou estamos fazendo primeiro para nós e deixando Deus em segundo lugar? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, olha: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas
veredas. Confia no Senhor todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Não há nada impossível para o Senhor, querido, quando nós confiamos na direção de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses. A Bíblia fala tudo, interessante, né? Quando nós vamos procurar resposta para as nossas indagações, a Bíblia fala tudo, é só nós lermos. Olha o que diz Filipenses: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se eu estivesse olhando só para o meu interesse, eu tinha esquecido dela. O que a Bíblia está dizendo? Não olhe só para os seus interesses, mas olhe também para os interesses dos outros. Cuide dos outros, se preocupe com os outros. Aleluia. A viúva cuidou do profeta antes de pensar em si e no seu filho. Irmãos, isso aqui é uma atitude de fé. Você que é mãe, para pensar. Você tem uma oportunidade de fazer um bolinho, só um bolinho, para comer e morrer. E aí chega um profeta e fala: você tem que fazer primeiro para mim. Imagina só a dificuldade para tomar esta decisão. Só toma uma decisão dessa quem tem uma sensibilidade à voz de Deus. Quem sabe ouvir a voz de Deus, quem entende que é Deus que está falando, que aquele homem é de Deus. Senão nós não tomamos uma decisão dessa. Porque é pela fé. A fé, como diz um pastor, é você colocar o pé e deixar Deus colocar o chão. Enfim, fé é você crer naquilo que você não consegue ver. Mas você crê porque Deus disse, Deus falou e Deus cumprirá a sua palavra. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifício ou obediência à sua palavra? O que agrada mais o Senhor? Holocausto e sacrifício ou obediência à sua palavra? Obedecer à sua palavra. Às vezes nós sacrificamos porque nós não obedecemos. Às vezes nós passamos dificuldade porque nós não obedecemos. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Obedeça hoje. Talvez a obediência hoje vai exigir um pouco mais de fé, de coragem. Mas você entende, se Deus está dizendo, Ele vai abrir uma porta, Ele vai quebrar as muralhas, Ele vai fazer o impossível. No caso do texto aqui, Ele vai multiplicar a farinha, Ele vai multiplicar o azeite, não vai deixar lhe faltar nada. Aleluia. A viúva não ofereceu o que sobrou, mas ela ofereceu prontamente. Ela obedeceu prontamente. Ela obedeceu prontamente. Eis-me aqui, Senhor. Vou fazer, porque é o Senhor que está falando. Concluindo aqui a palavra, nós precisamos viver na dependência de Deus. Diga comigo: eu preciso viver na dependência de Deus. Nós precisamos entender, querido, a importância de conhecer, ouvir e reconhecer. Conhecer, ouvir e reconhecer. E às vezes nós conhecemos a voz de Deus, mas nós não reconhecemos quando Ele está falando. Você sabe que Deus pode falar, mas você não reconhece quando Ele está falando, porque nós estamos distraídos. Nós precisamos entender que Deus está sempre falando conosco. Em último lugar, que nós meditamos nessa palavra, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Do que adianta, como diz o hino, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e eu esquecer daquele que me amou? Não adianta. Eu preciso ouvir a voz do Espírito. Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Quero orar por você. Se tem alguém nessa noite que sentiu de Deus, que esta palavra falou no seu coração, quer vir aqui à frente para receber uma oração com unção, com óleo, que tem óleo, o pastor vai orar por você, para receber uma cura, uma restauração, uma libertação. Se você também não entregou sua vida para Jesus e quer nessa noite entregar sua vida para Jesus, se você sentiu que essa palavra falou com você, que o Espírito Santo ministrou no seu coração e quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Essa é a oportunidade de você voltar aos pés do Senhor Jesus. Amanhã pode ser tarde, hoje Deus está falando com você. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que multiplico. Eu sou o Deus que faz aquilo que você acha que não é capaz. Mas Ele, com a força dEle, você se torna capaz, porque Ele te fortalecerá. Amém? Então, se você está aqui nessa noite e quer receber de Deus uma bênção, uma cura, uma restauração,
ou até mesmo entregar a sua vida para Jesus, venha aqui na frente no nome do Senhor Jesus. Creia, venha por fé. Venha por fé, não venha pela aparência, mas venha por fé, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus quer mudar a sua vida, transformar a sua vida. Deus quer te encher do Espírito dEle. Deus quer te dar capacidade para ouvir, entender, reconhecer a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Se os pastores quiserem fazer a unção com óleo, hoje é um dia de oração, os irmãos fiquem à vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, nós vamos ministrar uma cura, uma restauração. Aleluia. Quando você ouve esta canção, Ele é a vida, Ele é a vida, Ele é a vida, Ele é aquele que transforma, que cura, que restaura. Aleluia. Crê somente na palavra do seu coração. Aleluia, aleluia. Doce Espírito, restauração na vida dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Nós não temos nada de nós mesmos, Senhor, mas é a tua presença que faz a diferença, Senhor. Aleluia, aleluia. Que queres de mim a tua presença, a tua presença. Aleluia. Tudo que eu preciso, a tua presença. Aleluia. No meu maior valor, atrai o meu coração. Entregue para Ele a sua ansiedade. Entregue para Ele a sua ansiedade. Ele cuidará de você. Aleluia. Tudo que eu mais quero. Adore Ele em espírito e verdade. Derrame aos pés de Jesus. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Ah, Espírito Santo, Tu és adorado aqui, Senhor. Tu és exaltado aqui nesta noite, Senhor. Visita-nos com Teu poder. Visita-nos com Teu poder, Senhor. Vem trazendo a cura, a restauração. Oh, Deus, a libertação. Em nome do Senhor Jesus, papai. Nós não temos nada de nós mesmos, Senhor. É a Tua palavra, é o Teu poder, é a Tua unção. Aleluia, a Tua graça, é o Teu favor. Ah, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? O Senhor é tudo, Senhor, só o Senhor é digno. Glória de toda a glória. Aleluia. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Então atrai o meu coração. Aleluia, atrai o meu coração. Atrai nosso coração para Ti, Jesus. Atrai nosso coração para Ti, Jesus. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Oh, Deus, quem somos nós sem Ti, papai? Atrai o nosso coração. Ah, Deus, nós ansiamos pela Tua presença.
Nós queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia, atrás, Senhor, atrás, Senhor, atrás, Senhor, atrás, Senhor. Atrás do meu coração. Cante para Ele, Senhor, atrás do meu coração. Vem com a Tua presença gloriosa. Diga para Ele, Senhor, vem com a Tua presença gloriosa. Aleluia, 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 aleluia. Visita, Senhor, esse ambiente da Tua glória. Deus, nós abençoamos o Teu povo. Nós abençoamos a Tua igreja. Nós abençoamos os Teus filhos que aqui estão, Pai. Oh, Deus, que as bênçãos do Senhor seja completa em cada família, em cada casa, Senhor. Que a multiplicação do azeite, a multiplicação da farinha, a multiplicação das finanças, a multiplicação da alegria, oh Deus, multiplique, Senhor, de forma sobrenatural. Sobrenatural, nós abençoamos e nós declaramos a vitória em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Seja sensível à presença do Espírito Santo. Abre seu coração e diga: Senhor, atrai meu coração. Atrai meu coração, Senhor. Atrai meu coração, Senhor. Aleluia, atrás, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, glória. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra e a partir de hoje eu vou Te colocar em primeiro lugar na minha vida, e eu tenho certeza que tudo que há na minha casa, as bênçãos do Senhor, elas se multiplicarão. Não vai faltar nada na minha despensa, na minha geladeira, na minha conta bancária, não vai faltar nada, porque eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Diga assim: agindo o Senhor, agindo o Senhor, quem pedirá? Quem pedirá? Diga bem forte: ninguém, ninguém, ninguém pode impedir o Senhor agir na sua vida. Em nome de Jesus, toma posse. E assim eu agradeço, pastor, a oportunidade no nome de Jesus. Uma unção especial, uma unção junto a